Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade à unidade 2, capítulo 1, e vamos estudar duas figuras de linguagem bem importantes, que é a metáfora e a comparação. As figuras de linguagem são recursos linguísticos expressivos. Esses recursos eles são utilizados para causar efeito no discurso. Existem várias figuras de linguagem, mas nesse momento nós vamos estudar a metáfora e a comparação. A metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. A metáfora ela é muito utilizada em textos poéticos, ela torna o discurso mais elegante. Vamos ler o exemplo. Catarina é uma flor. Percebam aí que existe uma comparação implícita. A metáfora ela não faz uso dos elementos comparativos na frase. Tá ok? Já a comparação ela é determinada por meio da relação de similaridade, ou seja, pela comparação de dois termos ou ideias do enunciado. Vamos ler o exemplo. Catarina é como uma flor. A comparação faz uso dos elementos comparativos, por exemplo, a palavra como, tal qual, o que torna essa relação de similaridade explícita. É mais fácil perceber a comparação por conta desses elementos comparativos, tá ok? Na página 43, vocês terão que empregar esses conceitos que eu acabei de mencionar a vocês. Nós vamos reler aqui um trecho do texto que foi trabalhado no capítulo 1, que é o texto do Zeca Camargo, que é uma crônica de viagem. Os sons do gotejar incessante eram minha trilha sonora, e os pingos grossos que caíam das minhas costas, uma suave massagem complementar. Na crônica de viagem, foram usadas metáforas para expressar as impressões do cronista sobre o passeio que fez. A comparação e a metáfora são figuras de linguagem. Na comparação, dois seres, ideias ou acontecimentos são aproximados por um elemento de comparação. Aqueles elementos que eu mencionei, por exemplo, como, com, tal qual, assim como, são elementos comparativos. Na metáfora, ao contrário, a aproximação é direta, sem elemento comparativo. No trecho retirado do texto, os sons de pingos de chuva são comparados a uma trilha sonora, porque os pingos de chuva, ao caírem, produzem um som como se fosse uma trilha sonora. Porém, não há na frase elementos comparativos, por isso é uma metáfora, tá ok? Nós vamos falar agora um pouco sobre os advérbios. O advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Vamos ler aqui alguns exemplos. O ônibus chegou ontem. Muito bom aí que a palavra ontem acrescentou ao verbo uma circunstância de tempo. Ontem é um advérbio de tempo. No segundo exemplo, Marco jogou muito bem. A palavra muito aí intensificou o sentido do advérbio bem. Tá ok? Já no último exemplo, a criança é muito linda, a palavra muito intensificou a qualidade contida no adjetivo linda, tá ok? Página 44, vocês terão que ler um texto que tem o título Viajando, que tem algumas palavras destacadas. Eu vou ler com vocês essas palavras, tá? Desde pequeninos, sempre de carro, confortavelmente, longe e no seu pescoço. Quando vocês terminarem de ler o texto, vocês vão perceber que essas palavras que estão destacadas complementam as informações dos fatos, apresentam as circunstâncias em que os fatos ocorreram. Sem ela, nós, leitores, não saberíamos onde, quando e como eles ocorreram. Vocês irão perceber que no texto há palavras e expressões que indicam o tempo, o modo e o lugar em que ocorreram os fatos narrados na crônica. As palavras e expressões que indicam circunstâncias em que ocorrem ações expressas pelo verbos são denominadas de advérbios. Página 45, eu preciso trabalhar com vocês outros conceitos relacionados ao advérbio. Os advérbios são palavras invariáveis que não têm flexão de gênero e de número. Eles podem ser formados por uma palavra, por exemplo, hoje, ontem, bastante, ou por duas ou mais palavras, formando as locuções adverbiais, por exemplo, com certeza, de vez em quando. As locuções adverbiais é a junção de duas ou mais palavras que, quando agrupadas, desempenham a função de advérbio. Tá ok? Geralmente é uma preposição mais um advérbio, uma preposição mais um adjetivo, tá? Os advérbios têm um papel muito importante na construção dos sentidos do texto. Em alguns gêneros, eles são fundamentais para que o leitor compreenda as informações, por exemplo, uma receita ou em um manual de instruções.
Nesses gêneros, o leitor precisa saber o modo de fazer, onde preparar, o tempo de preparo. Em uma notícia, o leitor quer saber as informações sobre o fato relatado no texto, onde ocorreu, quando, como. Os advérbios são classificados de acordo com as circunstâncias que indicam modo, tempo, lugar. Nós temos aqui um quadro com os tipos de advérbios, o exemplo de um advérbio empregado numa frase e outros advérbios. Eu vou ler com vocês os exemplos, tá ok? Advérbio de modo. Eles viajavam calmamente. Calmamente aí é o modo como eles viajavam, tá ok? Advérbio de tempo. A família viajava sempre. Sempre indica o tempo que ocorre a ação verbal. Advérbio de lugar. Nós entramos no carro. No carro foi o lugar onde ocorreu a ação verbal, tá ok? Advérbio de intensidade. Viajamos bastante. Bastante está intensificando a ação verbal. Advérbio de dúvida. Talvez ele viaje. Dá uma ideia de uma incerteza. Advérbio de negação. A mãe não gostava de avião. E advérbio de afirmação. Certamente ele adorava as viagens com a família. É uma confirmação, uma afirmação de um fato. Bem, com isso eu finalizo esse assunto e até o nosso próximo encontro.